Olá, eu sou Michele, professora de matemática do Matematicar. Isso mesmo, aulas particulares, tá? Nós estamos em Neópolis, em Natal, Rio Grande do Norte, mas trabalhamos também com aulas remotas, online, em qualquer lugar do Brasil, ok? Então eu tô aqui hoje, tá? Para trazer algumas dicas para você que tem dificuldade em estudar matemática, ok? Então preste atenção. A primeira dica que eu te dou é: organize o seu tempo de estudo de acordo com o seu horário escolar. Se você faz cursinho, se você está no ensino médio, ensino fundamental, então o que você faz? Você pega as aulas que você teve naquele dia, certo? E você organiza o que você vai estudar, quais são as disciplinas que você vai estudar quando você chegar em casa e quanto tempo você vai ficar em cada disciplina, ok? Esse é o primeiro passo, organize o seu tempo. Ele é precioso, ok? Segunda dica, tá? Escolha um lugar tranquilo na sua casa. Pode ser seu quarto, pode ser na sua sala, ou se você tem um escritório, na varanda, aonde você se sentir melhor. Tem que ser um ambiente que lhe traga tranquilidade e concentração, tá? Terceira dica: organize o seu material, seus livros, post-it, caderno, folhas coloridas, tá? Canetinhas, marca-texto, tudo que você vai precisar para esse momento. É importante que esteja tudo à mão, tá? Para que esse tempo ele seja produtivo, ok? Quarta dica: inicie com as atividades do dia, tá? Se você teve aula de matemática hoje, então as tarefas de casa de hoje você vai começar por matemática, ok? Por quê? Porque eu vi hoje, o assunto tá fresquinho na minha mente, tá? Então é importante que você faça essa atividade nesse dia, tá? O maior problema na disciplina de matemática é a procrastinação, tá? Muitas vezes por a gente não gostar, né? Ah, eu tenho ranço do professor, ele é muito chato. Então a gente vai deixando a disciplina para lá, certo? E é isso é o que faz com que a gente não aprenda, com que tenhamos uma dificuldade ainda maior, certo? Então é importante a gente fazer no dia da aula, ok? Quinta dica: procure exercícios que você ainda não fez. Mas aonde eu vou encontrar? Em outros livros. A internet, ó, tá recheada aí de sites que eles mostram exercícios por assuntos, voltados para o Enem, Olimpíadas da Matemática. Então a gente tem aí uma gama de informações na internet, tá? Vou organizar aí um próximo encontro para eu trazer para vocês alguns desses sites que tem exercícios de matemática. Combinado? Sexta dica: faça mapa mental, certo? Como é que eu vou fazer um mapa mental de matemática? Você vai pegar uma folhinha, um caderno, o que você achar melhor, ok? E aí você vai colocar todas as regras, todas as propriedades, todas as fórmulas que você vai precisar para aquele assunto que você está estudando naquele dia. Por quê? Quando a gente tem isso à mão, a gente vai memorizar de tanto consultar, de tanto estar olhando lá o mapa mental, estou usando aquela fórmula, então você vai automaticamente memorizar. Não precisa você ficar em casa olhando e repetindo, não. Quando você exercita e faz o mapa mental, você está sempre consultando, então naturalmente você vai memorizar muitas fórmulas, ok? Sétima dica, tá? O sucesso na matemática é o exercício, igual jogador de futebol, tá? Para ele ser campeão, ele tem que estar o tempo inteiro lá treinando, chutando pro gol, passando bola, né? O goleiro lá defendendo. Então, na matemática, do mesmo jeito, para você obter um bom resultado, a aprovação que você tanto quer, você tem que exercitar, certo? Você tem que fazer o seu papel, tá? O professor vai estar lá lhe auxiliando, dando a aula dele, mas a aula não salva. A aula é uma boa iniciativa, certo? Mas a maior parte do aprendizado ele acontece em casa, então você precisa treinar para você dominar as questões, ok? Oitava dica, tá? Não engavete a sua dúvida, o professor está lá para isso. Então, toda vez que aparecer uma dúvida, leve seu papelzinho lá, professor, não consegui fazer, certo?
não deixe para lá a dúvida, certo? Ela é um câncer que vai crescendo, crescendo, crescendo na mente da gente, e a gente passa a odiar a matemática, e a gente não pode odiar a matemática, porque a gente precisa muito dela, ok? Nona dica, tá? Quando você perceber que nesse momento do estudo, tá? Passou 1, 2, 3 questões seguidas que você não conseguiu resolver, tá? Então, isso é um sinal, tá? Sinal de quê? Que a minha mente está cansada. Então, quando isso acontecer, pare um pouquinho, relaxe, descanse, certo? Porque não vai haver rendimento se a sua mente estiver cansada, certo? Então isso é muito importante. A gente precisa ter um tempo de estudo, mas a gente precisa ter um tempo de descanso. Por isso que é importante lá na primeira dica, organize o seu tempo, certo? Para que você não fique sobrecarregado e cansado. Desse jeito, nesse estado físico e mental, você não vai conseguir produzir nem entender matemática. Combinado? 10ª dica, tá? Não estigmatize matemática. Ela não é a treva, ela não é a mais odiada e você precisa dela para ser aprovado, tá? Então, comece a mentalizar que você precisa derrubar esse muro branco. Sabe aquele branco que a gente tem na prova? Pois é um muro branco que a gente construiu na nossa frente e que a gente não consegue resolver as questões de matemática, porque a gente colocou na nossa cabeça que é muito difícil. Então, comece a derrubar esse muro, tá? Fazendo o quê? Praticando, resolvendo questões, porque matemática é assim, quando você começa a resolver, gente, você fica viciado, viu? Você quer resolver mais, resolver mais, resolver mais, certo? Então comece a ruir esse muro, se organizando com essas dicas, certo? Para que você tenha um bom resultado naquilo que você se propõe a fazer, ok? Cheiro grande, curta, tá? E coloque aí o que você achou dessas dicas, ok? Que semana que vem vai ter mais aí sobre os sites que falam, que vem trazendo exercícios e às vezes até resoluções, ok? Beijo grande aí, até a próxima!